Paz e graça, irmão. Live do interior, Cidade das Águas. Último dia laboral da semana. Uma semana de realizações para uns, de perda para outros. Qual a diferença aí? A bondade e o amor no coração. Convém o homem a amar o próximo. Convém o homem a cuidar dos bens naturais que Deus deixou à sua existência. Amém? É de grande sabedoria o homem quando o homem cuida do que Deus deixou para ele cuidar. Toda a natureza, toda a forma natural está a cuidado dos homens. Bem como o próximo. O homem é natural, o homem não vem da criação de homens. Então o homem por si só é um elemento natural. Então devemos amar uns aos outros e cuidar do meio ambiente de modo geral, em todos os sentidos aí. Então quando o homem não pratica o amor, ele entra em ilicitudes, pecado. Então naturalmente essa pessoa ela vai se sendo retirada do meio social, do meio da sociedade, do meio da sociedade natural de Deus, que é o conjunto das espécies vivas, é a sociedade do Senhor. Todas as espécies, o homem, as árvores, as espécies animais, vegetais, minerais, certo? Dentre outras espécies. Para resumir, não ficar grande. Então o homem tem que viver em equilíbrio. Quando um ser individual ele pratica uma ilicitude, um pecado, essa pessoa ela é levada a um momento de reflexão, ela é retirada do convívio social, certo? Para que ela repense a sua maneira de se comportar. Então quando você fala na sociedade, você fala para a sociedade, você veste para a sociedade, você anda em sociedade, sua ação é coletiva na sociedade. Você não é um ser único, você não é dono do mundo, você não é proprietário do mundo, o mundo em si não é seu, certo? O homem, ele é vamos dizer assim, um vagalumezinho, porque as leis naturais e o mundo, eles têm milhões e milhões de anos. Os elementos naturais têm milhões e milhões de anos. Antes de você nascer, meu irmão, o mundo já existia. E após você passar pela sepultura, o mundo vai continuar aí. E o que rege isso tudo é a lei natural do Senhor. Então, umidade, o homem não é nada. O homem é um pequeno vagalumezinho, visto no microscópio, seria reduzido 1000 vezes. 1000 vezes. O homem para poder ser visto pelo Deus. Olá, tem pessoas que chegam a 1 milhão de vezes de redução e Deus nem percebe, o natural nem percebe a sua existência. Você pode viver uma vida inexistente. Você pode ter uma vida apagada. Não é o fato de você ir e vir que é vida. Você pode comer, beber, vestir, mas você é uma pessoa morta na natureza, morta dentro do reino de Deus. Para estar vivo dentro do reino de Deus, você precisa fazer o que Deus instrui através de sua palavra, através do evangelho, que eu posso resumir em uma frase: ame sempre. Ame sempre. Você entendeu todo o texto bíblico. O que tem dentro do texto bíblico são conhecimentos das leis, que não salva. Se você conhecer a lei e não praticar, não salva ninguém. Tem que praticar, né? Então na Bíblia tem o conhecimento das leis, o conceito histórico das leis e o declínio humano, porque o homem foi declinando, ó. Ao longo do tempo o homem foi declinando, e dentro do contexto bíblico você consegue entender porque o homem foi se diminuindo de modo geral. Existem exceções, é claro, né? Mas porque o homem foi caindo no coletivo, ó, e se apagando de maneira coletiva. De maneira isolada, existem grandes seres, grandes homens, mas é isolado. O bom e a questão é o coletivo, a ação coletiva. Aí o homem é fraco. Vamos fazer a leitura de Provérbios, estamos no estudo de Provérbios. A gente está em Provérbios 15, 18. A gente deixa o conselho, meu irmão. Bíblia é livro santo, prática santa, respeite.
Você não é obrigado a portar a Bíblia. O Senhor não quer ninguém na sua obra como cristão forçado. É por amor. Se você não atua pelo amor, fica à vontade, o mundo está aí. Mas para ser cristão é amor. E o Senhor não quer ninguém que não seja por amor. Se você não tem amor à palavra, não tem amor a Deus, pode ficar no mundo, meu irmão, não tem problema. Mas é amor e respeito. Amor e respeito. Essa é a exigência do Senhor. Se você não tiver o amor e o respeito, o mundo está aí para te ensinar no dia a dia. Vamos fazer uma breve oração, pois se trata do livro santo e assim convém. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria na leitura de suas palavras santas. Amém. Provérbio 15:16. O melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor. Sabedoria, né? O temor do Senhor aqui é respeitar as leis naturais, respeitar o santo, buscar o amor e a fraternidade sempre. Sempre se coloque no lugar do próximo. Não tome nenhuma ação que vai machucar o próximo. Quando você se coloca no lugar do próximo, você jamais vai querer se machucar. Então, é a grande lição de vida. Toda vez que você vai tomar uma ação, se coloque no lugar do outro. Pare, pense e se coloque no lugar do outro, daí tome ação. Aí você vai saber o que é o amor. Essencialmente, praticar. Saber no sentido de entender. Do que grande onde há a inquietação. 17. Um melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que boi cevado com ele o ódio. Não adianta você ter riqueza e conflito, guerras, luxúrias. Os homens buscam as riquezas materiais e estão em guerras e em conflito. Melhor não possuir. O homem iracundo suscita contenda, mas o logâmico apazigua a luta. Aqui fala da questão da ganância humana. Um homem iracundo, ele vai estar sempre buscando bens materiais em busca de sua força, em prol da sua força, do seu dinheiro, seja a força do dinheiro, seja a força da arrogância. Então o homem iracundo, ele vai estar sempre buscando mais e mais bens materiais, alheio ao amor ao próximo. Então vai ter grandes contendas na sua vida, conflitos e aflições, mas o amor do simples que busca a paz é sabedoria aos olhos do Senhor. 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinho. Repetindo, o caminho dos preguiçosos é como cercado de espinho, mas a vereda dos retos é plana. O Senhor não abençoa preguiçosos, abençoa no sentido de galardões de bênção. A vida é comum, certo? Mas o Senhor abomina preguiçosos, certo? O provérbio aqui é claro nesse sentido. E o texto bíblico também. A pessoa ser humilde, está passando por um momento de necessidade, não é ser preguiçoso. Existe uma diferença entre a pessoa preguiçosa e o homem humilde e simples. E a pessoa necessitada. Uma pessoa necessitada, quando preguiçoso, o Senhor abomina. Então não justifica a humildade com a preguiça. Pessoas preguiçosas, o Senhor abomina. Tem a vida, mas é abominável pelo Senhor. O Senhor não aceita. O filho sábio alegra seu pai, mas os sensatos despreza a sua mãe. Aqui, meu irmão, é a questão da obediência. Se seu pai, se sua mãe tem um bom conselho para a sua vida, conforme a lei do homem e a lei de Deus, escute. Amém? Seu pai e sua mãe têm razão
sempre como seu progenitor. Você deve respeitar o seu pai e a sua mãe. A única possibilidade de você obedecer o seu pai e a sua mãe, quando o conselho que venha seja uma ilicitude. O resto, tudo você tem que obedecer a seu pai e a sua mãe. Porém, se seu pai e sua mãe estão em declínio e ele vai te orientar a uma ilicitude, a um pecado, você não precisa ouvir. Ao contrário, você pode repreender o seu pai, repreender e sua mãe no sentido de palavras, né? No sentido agressivo. Amém? A estatúcia é alegria para os que cerca de entendimento, mas o homem é sábio. Existe a estatúcia do bem, boas práticas. O homem consegue realizar grandes feitos com sabedoria, com estatúcia, com estratégia, para obter o bem, obter ganhos reais a um e a outros. Existem diversas práticas, diversas instituições criadas por homem que abençoa muitos. Agora existe a estatúcia para o mal. Eu posso dizer estatúcia para o mal dentro da sociedade, pornografia. A pornografia leva o homem a praticar atos em prol de dinheiro, aparentemente belo, né? A estatúcia da pornografia, da lascívia, corpo seduzindo na moda, na mídia, atraindo holofote e ganhando dinheiro. Estatúcia do mal, que isso leva a adultério, a roubo, a homicídios, a prática de adultérios, destruindo toda a sociedade, que é um problema. Então, a estatúcia é conforme o uso do homem. Você pode usar o seu livre-arbítrio para praticar boas e para praticar mais. A escolha é sua, porém as consequências também é sua. (22) Aonde há conselho fracassa os projetos. Aonde não há conselhos fracassa os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Encerra aqui. A gente fez a complementação desse verso porque ele expressa a necessidade de algumas decisões serem tomadas em coletivo, na coletividade, na consulta, no bom aconselhamento ao outro. O conselho sábio, é claro, né? E sempre que você vai tomar alguma decisão de âmbito que vai afetar o coletivo, o grupo de pessoas, procure tomar de acordo a um coletivo. Não queira ser um ditador, certo? Não tome atitudes monocráticas quando se tratar de ações coletivas nas relações entre homens, na sua existência. Então evite, quando líder ou quando liderança, tomar decisões de maneira isolada. Porque se você toma uma decisão de maneira errada, você assume essa responsabilidade para o seu ser. E se você toma uma atitude inadequada, ilícita, em prol do seu desejo, no coletivo, meu irmão, você tem um problemão aí. Porque você está de maneira isolada. E existe um coletivo. Então você está com um problemaço aí. Então evite, procure suas orientações para repetindo, resolver questões de ordem de grupos, de ordem coletiva, de interesse de grupos, de maneira coletiva, certo? É bom que se tenha conselhos, grupos e subgrupos com lideranças para todas as tomadas de decisões serem tomadas em grupo, conforme o aconselhamento aqui de Provérbios. Isso já foi deixado já, e o próprio céu opera através de conselhos. Dito que Cristo formou 12 discípulos, 12 apóstolos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as decisões gerais sempre é tomada em grupo.
Amém? Para evitar-se erros ou tomada de decisões em benefício próprio, usando o grupo e usurpando para si esse grupo, esse recurso ou essa ideia ou essa oportunidade, certo? Que as pessoas podem se beneficiar de grupo de 3 formas. Amém? Então tenha cuidado, quando ele, seja ele não secular, não religioso. Porque tudo que se aplica no mundo cristão se aplica no secular. Só que quem está no secular é mais cobrado ainda. Um líder secular é cobrado, sim. Se você coloca na condição de liderança no secular, você também é cobrado aos olhos de Deus conforme a sua liderança. Então, se um líder na vida cristã ele é cobrado, um líder secular é cobrado 10 vezes mais ainda. Se um líder cristão ele tem que ter a ética, um líder no secular, a ética desse te é cobrada 10 vezes mais. Porque as leis é para todos, você não precisa obedecer. Porém, você é regido pela lei, você não cria a lei, você não é ditador das leis, então você obedece. O homem cabe obedecer. Então fica a dica, meu irmão, se você é líder cristão, ética. E se for um secular, tenha mais 10 vezes a ética cristã. Amém? Ou não aceite a liderança. Porque toda, sem exceção, toda criatura viva é regida pela lei do Senhor. Não existe exceções. Todo ser vivo, tudo que existe, está na regência das leis naturais, da lei do Senhor. Então pense antes de tomar as suas decisões. A gente vai deixar 3 conselhos práticos para a sua vida. Estes são importantes de acordo ao Evangelho. Não precisa entender o Evangelho, não. Pratique esses 3 conselhos. Não precisa entender a Bíblia. Não minta. Tome vergonha. Quando você mente, você diminui-se. Você se apaga e é uma ilicitude. Se torna enganador e tentador. Então tome vergonha, não mente. Se o mundo é violento e essas violências hoje, é porque existe muitos mentirosos. Existe muita mentira. Então tome vergonha, seu mentiroso, pare de mentir. Se não existisse as mentiras, não existiam as violências que estamos vendo aí. Certo? As violências que existem é devido às mentiras. Então tome vergonha, não minta. Adultério já é uma questão que é do seu ser. Seu ser, quando pratica o adultério, você se diminui e causa sofrimento ao seu corpo. Pelo adultério você morre. Ou seja, toda vez que alguém comete adultério, que desce à sepultura, foi ela mesmo que se matou. Não existe nenhuma ação divina aí. Foi uma opção de escolha do livre-arbítrio. Então não pratique o adultério. Porque quando na sepultura foi você. Tome vergonha. Cuide-se. Cuide-se e não vai dizer que foi permissão de Deus, não. Foi você que escolheu. Praticou adultério, meu irmão. Sepultura. Correção. Amém? Simples de entender isso. E a doação. Da mesma forma que a gente tem a ilicitude, tem as correções, você também pode se redimir, alcançar misericórdia e perdão, como doando. Para perdão de pecado, perdão do seu pecado, a doação tem que ser a necessitado e humildes. Sandro, você pode estar ajudando, você pode estar ajudando a qualquer pessoa, a sua bondade faz seu ser crescer, faz a sua luz interior crescer, porém, para perdão de pecado tem que ser humilde e necessitado, certo? Você pode doar, doar R$1.000 a quem você quiser, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 20.000, amém?
você está se tornando um cidadão justo, bondoso. O Senhor lhe aplaude. Continue assim. Mas para perdão de pecado tem que ser humilde e necessitado. Repetindo. E de preferência, não se amostre. Procure fazer num secreto para você ganhar galardões. Se você doar e aparecer como doador, você recebe a bênção, recebe o perdão, mas não ganha os galardões. Então, quando tiver que doar, procure doar em secreto, para você também obter os galardões. Que galardões? Bônus que garante palavra do homem no espiritual. O mundo espiritual é notório, a gente vê todo o mundo espiritual. Todas as formas de vida não humana é o mundo espiritual e suas diversas expressões, seja uma planta, sejam as águas, sejam os outros animais, tudo é vivo. A única coisa que é morta é a mente de alguns homens, mas tudo que Deus criou, tudo que Deus gerou, tudo que é natural é vivo. A única coisa que é morta é obra de homens. O que a mão humana cria é morta. Mas o que o homem não criou, tudo isso é vivo. Que foi Deus que criou e Deus é vivo. Então, isto é o mundo espiritual. O mundo espiritual é todos os elementos naturais que Deus criou. Mundo espiritual. Porque tem vida. Agora o que o homem cria é morto. A mão de homens é pecaminosa. Então o homem não tem a capacidade de criar vida. O homem foi gerado por Deus. Então o homem não consegue criar vida. Mas tudo que existe de elementos naturais é vivo. Então se preocupe com isso, porque você está sendo visto diariamente. Você não ser isolado. As plantas, os rios, os pássaros, todos os animais te vê. Você interage com tudo em equilíbrio. Então se preocupe não com outro homem. Repetindo, para você entender. Não se preocupe com o olhar de outros homens. Não importa a opinião de outro homem. Não importa a palavra de outros homens. Se preocupe com o olhar do Senhor em sua vida. E com este você deve se preocupar, porque o Senhor vê tudo. Você não consegue fazer absolutamente nada que o Senhor não consiga ver. Amém? Então tenha isso no coração. Se preocupe com o que você faz e suas atitudes e gestos e palavras, pensamentos e emoções na face do Senhor. Com isso você se preocupe. Porque é por isso que você sofre. Você se preocupa com o olhar do outro homem e esquece que Deus está te vendo. Amém? Deus abençoe grandemente a todos, a todas as famílias. Amém.